Tributo aos fiéis. Nabile Akbar. Na cidade de Najaf havia, entre os discípulos do famoso Mujtahid, Sheikh Murtada, um homem sem par ou semelhante. Seu nome era Agha Muhammad Khani, e mais tarde receberia da manifestação o título de Nabile Akbar. Esta alma eminente tornara-se o membro mais importante do grupo de discípulos do Mujtahid. Fora ele o único escolhido para receber o grau de Mujtahid, uma vez que o falecido Sheikh Murtada não tinha por hábito conferir esta honraria. Superava ele a todos, não apenas em seu conhecimento de teologia, mas também no que dizia respeito a outros campos do conhecimento, tais como humanidades, filosofia dos iluminados e ensinamento dos místicos e da escola Sheikhi. Era um homem universal, sendo ele próprio uma prova irrefutável de seu universalismo. Quando seus olhos se abriram para a luz da guia divina, e ele inalou as fragrâncias do paraíso, tornou-se uma chama de Deus. Com o coração saltando no peito em um êxtase de amor e alegria, ele rugiu como o Leviatã das profundezas do mar. Sob uma chuva de louvores, recebeu do Mujtahid seu novo grau. Deixou então Najaf e foi para Bagdá, onde teve a honra de encontrar-se com Bahá'u'lláh. Contemplou a luz que flamejou no Sinai na árvore sagrada. Em breve, encontrou-se em um estado tal que não conseguiu descansar um só momento. Um dia, enquanto ajoelhava-se no honrado Nabil reverentemente na presença de Bahá'u'lláh sob o piso dos apartamentos externos reservados aos homens, entrou Hadi Mirza Hassan Amu, companheiro de confiança dos Mujtahids de Karbala, acompanhado de Zainul Abidin Khan, o Fahrud Dawlin. Ao observar a deferência e humildade com que se prostrava Nabil, o Hadi ficou atônito. Senhor, murmurou, o que fazes neste lugar? Nabil respondeu, vim aqui pela mesma razão pela qual vieste. Os dois visitantes mal podiam recobrar-se da sua surpresa, pois sabia-se amplamente que aquele personagem desfrutava de posição especial entre os mujtahids, sendo o mais favorecido discípulo do renomado Sheikh Murtada. Mais tarde, Nabil Akbar dirigiu-se à Pérsia e em seguida viagem para Khurasan. O Amir Khain Mir Alam Khan demonstrou-lhe cortesia a princípio e valorizou sua companhia. Tanto era assim que o sentimento geral era de que o Amir deixara-se cativar por ele. De fato, estava ele embevecido pela eloquência, pelos conhecimentos e pelas realizações daquele sábio. Pode-se depreender daí as honrarias ofertadas a Nabil pelos demais, já que os homens seguem a fé de seus soberanos. Por algum tempo, Nabil desfrutou de favores e estima, mas seu amor a Deus não podia ser ocultado. Explodia em seu coração, incendiava e consumia tudo que podia encobrir. De mil maneiras tentei esconder o meu amor, mas como poderia, por sobre aquela pira ardente, não arder em chamas? Levou ele à luz a região de Hain, convertendo um grande número de pessoas. E, quando se tornara amplamente conhecido em locais longínquos por este novo nome, o clero, invejoso e malevolente, levantou-se contra ele, enviando caluniosas informações a Teherã, despertando a ira de Nasreddin Shah. Aterrorizado pelo Shah, o Amir atacou Nabil com todo o seu poder. Dentro em breve, toda a cidade se levantara e a multidão, em fúria, voltara-se contra ele. Aquele extasiado amante de Deus jamais recuou e, ao contrário, enfrentou-os a todos. Finalmente, aquele homem que via algo que os demais não enxergavam foi expulso e dirigiu-se a Teherã, onde, na condição de fugitivo, não tinha onde morar. Ali, os seus inimigos o atacaram novamente. Foi perseguido pelos sentinelas. Os guardas o procuraram por todos os lados, perguntando por ele em todas as ruas e vielas.
caçando-o de modo que pudessem agarrá-lo e torturá-lo. Ocultando-se, ele passava por eles como o suspiro dos oprimidos, subindo para as colinas, ou então, tal qual as lágrimas dos injustiçados, escorria para os vales. Não podia mais portar o turbante que denotava o seu grau hierárquico. Disfarçava-se, usando um chapéu de leigo, de modo que não fosse reconhecido e que seus perseguidores o deixassem em paz. Secretamente, com todas as suas forças, continuou ele a divulgar a fé e a apresentar suas provas, constituindo-se em uma luz de guia para muitas almas. Expunha-se continuamente ao perigo, sempre vigilante e alerta. Jamais deixara o governo de procurá-lo e tampouco cessara a multidão de discutir o seu caso. Foi-se então para Bucara e Iscabad, ensinando a fé incessantemente naquelas regiões. Como uma vela, consumia ele a sua vida, mas a despeito de seus sofrimentos, jamais perdeu o ânimo. Muito pelo contrário, a cada dia que passava, aumentavam a sua alegria e seu ardor. Era um orador eloquente, um hábil médico, um remédio para todos os males, um alívio para toda ferida. Guiava os teólogos por meio dos próprios princípios em que acreditavam aqueles filósofos, enquanto que com os místicos comprovava o advento divino em termos de inspiração e de visão celestial. Seu convencimento dos líderes Sheikri realizava-se pela citação das próprias palavras de seus fundadores, Sheikh Ahmad e Seyyed Kazim, e a conversão dos teólogos islâmicos ele levava a cabo por meio de textos do Alcorão e das tradições dos imames, guias da humanidade. Assim, era ele um remédio de efeito instantâneo para os moribundos e um rico presente para os pobres. Em Bucara, viveu na penúria e foi acossado por inúmeros sofrimentos, até que finalmente faleceu, distante de sua terra natal, apressando-se ao reino onde não existe pobreza. Nabil Akbar foi autor de um magistral ensaio demonstrando a verdade da causa, mas os amigos não o têm em mãos neste momento. Espero que venha à luz e que sirva de admoestação aos eruditos. É verdade que neste mundo fugaz ele foi alvo de incontáveis horrores, e ainda assim todas aquelas gerações de clérigos poderosos, sheiks como Murtada e Mirza Habibullah e Ayatollah Khurasani e Mullah Assadullah e Mazandarani, todos estes irão desaparecer sem deixar rastro. Não deixarão nome, sinal ou fruto. Palavra alguma será legada por qualquer um deles. Homem algum falará deles jamais, mas, por haver permanecido firme nessa sagrada fé, por haver guiado almas e servido a esta causa e disseminado sua fama, aquela estrela Nabil brilhará para sempre no horizonte de imorredora luz. Está claro que qualquer glória conquistada fora da causa de Deus transformar-se-á em humilhação no final, e o bem-estar e conforto conquistados fora do caminho de Deus tornam-se finalmente sofrimento e dor, e toda esta riqueza consiste em nada mais do que penúria. Era ele um sinal de guia, um emblema do temor a Deus. Por esta fé ele renunciou à vida e na morte triunfou. Desprezou o mundo e suas recompensas. Fechou os olhos às riquezas e honrarias, desprendendo-se de todas estas correntes e amarras, e deixou de lado todo pensamento mundano. Dotado de amplo conhecimento, a um só tempo filósofo, mujtahid e místico, desfrutando do dom da intuição, constituía-se também em reconhecido homem de letras e orador sem par. Tinha uma mente grandiosa, dotada de visão universalista. Louvado seja Deus, pois, ao final, foi ele transformado em um receptáculo da graça divina. Sobre ele recai a glória de Deus, o Todo-Glorioso. Que Deus envolva seu túmulo com o brilho do reino de Abha. Que Deus o acolha no paraíso da reunião, abrigando-o para sempre na moradia dos justos, submerso em um oceano de luz.